22 de agosto, Ofícios da Igreja. Os ofícios eclesiásticos são as estruturas de autoridade para a liderança e o serviço da Igreja: apostolado, bispado, presbiterato e diaconato. Os ofícios da Igreja são estruturas de autoridade para a liderança e o serviço da Igreja. Ocupando-os, temos os oficiais ou líderes que servem neles, assumindo várias responsabilidades, como, por exemplo, pregar, administrar os sacramentos, etc. Com os ofícios vem a autoridade adequada e necessária para o cumprimento dessas responsabilidades. A maioria das igrejas tem pelo menos uma combinação de 2 desses ofícios, mas em algum momento da sua história, todos os 4 operaram na igreja. São eles o apostolado, o bispado, o presbiterato e o diaconato. A primeira coisa que devemos observar é que a Escritura ordena à igreja que obedeça aos seus líderes. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Hebreus 13:17. Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizam, tendo de paz entre vós. 1 Tessalonicenses 5:12-13. Irmãos, sabei que a família de Estéfanas são os primeiros frutos da Acaia. Eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Assim, suplico-vos agora que também vos sujeiteis aos que são como eles e a todo o que coopera e trabalha na obra. 1 Coríntios 16, 15 e 16. Quando estava estabelecendo o fundamento para a sua igreja, Jesus escolheu 12 homens chamados de apóstolos de Jesus Cristo, ou simplesmente os 12. Após a morte de Judas Iscariotes, Matias foi escolhido e contado com os 11 apóstolos. Os nomes desses 12 homens estão escritos nos alicerces da Nova Jerusalém, conforme vemos em Apocalipse. Esses discípulos preenchiam as 2 qualificações para o apostolado. A primeira, chamados por Jesus, estavam com ele desde o começo do seu ministério, e a segunda, foram testemunhas oculares de pelo menos uma de suas aparições pós-ressurreição. Além dos 12, apenas outros 3 discípulos foram chamados na Bíblia de apóstolos: Paulo, Barnabé e Tiago, o irmão do Senhor. Quanto ao seu ministério apostólico, eles foram os primeiros mensageiros do Evangelho, fundaram a igreja em Jerusalém, fornecendo ensino oficial, plantaram igrejas em outros lugares, realizaram sinais e maravilhas, o que confirmou sua mensagem, e estabeleceram sã doutrina e prática para as igrejas. Alguns deles, Mateus, João, Paulo, Tiago e Pedro, escreveram textos que fazem parte da Escritura. Na Bíblia, as palavras usadas para designar bispo, presbítero e pastor são sinônimas, referindo-se a um só tipo de líder, e existe uma mistura desses termos, como por exemplo quando Paulo, em Efésios, encarrega os presbíteros de pastorear o rebanho sobre o qual o Espírito os estabeleceu como superintendentes. Pedro também exorta os presbíteros a pastorear a igreja. Assim, o ofício ocupado por esses líderes pode ser chamado de bispado, presbiterato, sacerdócio ou pastorado. São 4 as responsabilidades. Eles devem ser capazes de ensinar. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2. Eles são responsáveis pela liderança, pois cuidam da igreja de Deus. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo 3:5. Eles devem orar. Embora orar seja responsabilidade de todos os crentes, os presbíteros têm uma responsabilidade de oração, especialmente pelos doentes. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Tiago 5, do 13 ao 15.
Eles devem pastorear o rebanho de Deus e servir de exemplo. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, não por interesse e ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 de Pedro 5, 1-3. O diaconato é o ofício de serviço cujas qualificações estão listadas em 1 Timóteo 3, do 8 ao 13. Os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, primeiramente, passar por experiência. Depois, se forem considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa, pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Se uma igreja deseja amadurecer e se multiplicar, é importante aplicar as qualificações e responsabilidades bíblicas para cada um desses cargos.